Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha aí, a gente hoje veio falar de termoquímica. A gente vai começar o assunto termoquímica. Estão prontos para isso? Bem legal, vem comigo. Aí, ver, pessoal, a gente vai usar um termo hoje muito interessante, que é energia, né? A gente vai falar de energia o tempo todo. Agora, olha bem, esse termo é muito usado. Energia, a conta de energia deu alta. Olha, estou sem energia para malhar hoje. Pessoal, mais energia aí para estudar. Mas veja, é um termo extremamente usado, mas representa um conceito muito abstrato. Vê bem, quando a gente está cansado, a gente diz o quê? Estou sem energia. Não é isso? Por outro lado, a gente vive ouvindo o quê? A necessidade da humanidade de encontrar novas formas de energia. Olha, radioatividade é energia limpa, energia eólica, energia limpa. Então, para a gente, energia vai ser a capacidade de realizar trabalho, tá certo? Aí, olha, Guga, mas trabalho, eu me lembro lá de física, trabalho é força vezes deslocamento. Tá, guarda isso. Então, a gente está vendo agora que, quando eu falar de energia, vamos dizer que é a capacidade de realizar trabalho. Todas as formas de energia, pessoal, são capazes de realizar algum tipo de trabalho, tá? Então, falou de energia, a gente já está dizendo que, olha, tem capacidade de realizar algum trabalho. Todas as formas de energia, todas, tá? Então, todas as formas de energia são capazes de realizar algum trabalho. Isso é, se ela é capaz de realizar trabalho, ela é capaz de fazer o quê? De exercer uma força ao longo de uma determinada distância. Tranquilo? Mas nem todas são tão relevantes para a química. Chegou agora no ponto mais importante, né? A gente está estudando físico-química, mas tem um ponto que não está muito interessante para a gente, uma energia que é mais relacionada com a questão puramente física, tá certo? Então, vê bem, a gente, os químicos, aqueles que estão estudando química, devem definir trabalho. Vê bem, vê que definição top. O trabalho é uma variação orientada de energia. Veja, variação orientada de energia que veio oriunda de algum trabalho. Então, em outras palavras, as reações químicas, os fenômenos químicos, eles são acompanhados de ganho ou de perda de energia. Por isso que a gente diz que é uma variação orientada, tá certo? Então, pessoal, a energia cinética é o quê? É a energia produzida quando um objeto está se movendo, tá certo? É uma forma de energia com interesse especial para a gente. Gases, quando a gente estuda gases, a gente lembra o quê? Aumentou a temperatura, aumentou o quê? A variação de energia, aumentou a energia cinética. A energia radiante, a energia solar, a energia que provém do Sol, é uma fonte de energia primária na Terra, tá? A energia térmica é uma energia associada ao movimento aleatório dos átomos e das moléculas. Guarda isso, tá? A energia térmica, tá? A energia química, é energia, é uma forma armazenada nas estruturas químicas, nas substâncias. Substância tem energia. Quando você quebra isso ali, para quebrar, você está dando energia, mas quando vai remontar, há uma liberação de energia. E é nesse momento que é um balanceado. Algumas reações ganham, outras reações perdem energia, certo? Então, pessoal, a gente vai ter uma variação de energia. Então, vem comigo agora, deixa eu colocar aqui para a gente a telinha para você se divertir. Cadê você? Vê, pessoal.
você, quando analisa, tá certo? A variação, você há três tipos de sistema, tá? Você tem um sistema, desculpa, estou realmente gripado. Existe um sistema dito sistema aberto, sistema fechado e sistema o que, pessoal? Isolado. Vê, o sistema aberto, ele tem uma troca de matéria e de energia. Troca matéria e troca energia com o meio ambiente, com a vizinhança, geralmente em forma de calor, tá certo? Então, um sistema aberto, a gente pode ter, sei lá, uma poça d'água, tá? Ela vai trocar a matéria, porque ela vai evaporar, né? E vai trocar energia também, porque há uma variação de temperatura. Agora bem, lembre-se que eu tenho um sistema fechado. O sistema fechado, ele deixa que a gente transforme, né, troque energia, mas a gente não troca matéria, tá certo? E o sistema isolado não troca nenhum dos dois. Então, por exemplo, água na geladeira, numa garrafa fechadinha, tá? Ela vai esfriar, então vai trocar energia, mas 1 litro vai ser 1 litro, né? Não vai mudar. Então, continua ali um sistema fechado. O sistema isolado seria, por exemplo, a gente imaginar uma garrafa térmica de verdade, real, de primeira qualidade, que não trocasse matéria nem energia. Não é legalzinho essa primeira parte? Não sei se é tão legalzinho não, né? Aí vê bem, pessoal, nessa introdução à termoquímica, é importantíssimo que a gente lembre o quê? Olha, termoquímica é um ramo da termodinâmica, tá? Aí a termodinâmica é o estudo científico da interconversão, da conversão entre, tá? Interconversão de calor e outras formas de energia. Então, para começo de conversa, a gente vai dizer que energia, pressão, volume, temperatura, lembra de gases? São funções de estado. Guga, eu nunca entendi o que é uma função de estado. São propriedades determinadas pelo próprio sistema, pelo estado do sistema, independente de como ele foi atingido. Por exemplo, a pressão do sistema está alta. Não me interessa se eu esquentei, tá certo? Se eu diminuir o volume, o que me interessa é naquele momento determinada pressão. Então, o estado de cada uma daquelas grandezas que eu acabei de citar, elas estão independentes da forma como foi atingida ou como foram atingidas, né? Em outras palavras, quando o estado de um sistema muda, a variação no valor de qualquer função de estado depende apenas do que eu tinha no início e no final. Não me interessa o caminho, interessa apenas os valores iniciais e finais. E aí me diz, qual é a primeira lei da termodinâmica? Tu lembra qual é a primeira lei da termodinâmica? Ela é baseada no princípio da conservação de energia, tá? Ela estabelece que a energia pode ser convertida de uma forma em outra, mas não pode ser criada nem destruída. E bem, e dá para a gente saber se realmente é assim? Pessoal, seria impossível provar a validade da primeira lei da termodinâmica, vê bem, se tivéssemos de determinar o conteúdo energético total do universo. Não tem como, é impossível, tá? Agora, até para tu determinar, para tu ter uma ideia. Por isso que ciência é um negócio que você tem que entender a linguagem, né? Porque, para tu determinar o total de energia em 1 grama de ferro, 1 graminha de ferro, 1 grama de ferro, tá? Seria extremamente difícil. Então, o que é que você pode, na realidade, conseguir fazer? Você pode testar a validade dessa primeira lei
tá? Essa primeira lei que eu acabei de falar, apenas na variação. Então você vê quanto tinha no começo, quanto tinha no final. Então, isso a gente chama, tá? Apenas o quê? A energia interna. Vê que viagem fascinante pelo mundo da ciência. A energia interna, certo? Então, a energia interna eu vou chamar de U. E a variação de energia interna de ΔU, tá? Variação de energia interna, tá certo? Como é que eu calculo variação de energia interna, ΔU? O final menos o inicial, tá? Aí, olha bem, a energia interna do sistema tem dois componentes, a cinética e a potencial. Energia cinética relacionada ao movimento molecular, ao movimento dos elétrons, ao movimento do que você tem na formação da matéria. A energia potencial é determinada pelas interações entre o elétron e o núcleo e a interação repulsiva entre núcleo e núcleo, tá? Então aqui, ó, ΔU, final eu chamo de energia interna do produto. E aqui, energia interna do reagente, que é o início. Tá certo? Aí vê bem, outro detalhe que a gente precisa determinar, aí é onde, quando eu era aluno, pelo contrário, assim, eu tinha uma certa dificuldadezinha nisso. Então, fica mais fácil da gente ver agora, vê. Preste atenção nisso que eu vou falar, tá? Você pode ter liberação ou absorção de calor. Tranquilo? Então, normalmente, a gente está interessado na nossa ciência nas variações associadas ao sistema, tá? Ou seja, o sistema que pode, imagine um balão contendo reagente e depois tendo os produtos formados, né? E não estamos preocupados ainda com a vizinhança. Portanto, uma forma mais útil da primeira lei é a gente escrever assim, ó, variação da energia interna é igual a Q mais trabalho. Gustavo, entendi não. Vê, eu posso te dizer que a variação de energia interna de um sistema é a soma do quê? Da quantidade de calor, tá certo? Essa quantidade de calor pode ser ganho ou pode ser o quê? Perdido, tá? Mais o trabalho. Que trabalho é esse, Guga? Mais o trabalho realizado. Esse trabalho pode ser sobre o sistema ou pelo sistema. Vê, parece ser muito abstrato, mas não é tanto não. Vê, vem cá para eu tentar fazer aqui para você uma demonstração bem bonitinha. E ficou feio aqui, peraí, isso. Volto aqui, vê. Pronto. Tá feio, mas tá. Vê. Imagine que você tem aqui, ó, uma força sobre uma determinada área. Essa força é a pressão. E essa área é o volume. Aí eu vou aumentar a pressão. Concorda? Olha aí, eu aumentei a pressão. Imediatamente eu diminui o volume.
Aí eu lhe pergunto, vi que legal, tu concorda que isso aqui foi o quê? A variação do volume, não é? Então, essa pressão foi o meu trabalho. Aqui, ó, força vezes deslocamento. Então, quem foi aqui, ó? O trabalho foi exercido pela pressão que provocou um deslocamento, que foi quanto o êmbolo andou. Delta V. Então, ó, o trabalho é a pressão pela variação do volume. Esse trabalho, lembra que eu falei, que pode ser sofrido ou pode ser exercido pelo gás. Veja, se o volume aumentar, houve uma expansão. Concorda? Então o trabalho não foi sobre o gás, foi o gás que exerceu o trabalho. Certo? Agora, se o volume diminui, sofreu uma contração. Aí foi você que empurrou o gás. Aí é sobre o gás que aconteceu o trabalho. Então, o gás pode sofrer o quê? Contração ou pode sofrer expansão. Então, o trabalho é P vezes delta V. Por exemplo, V. Deixa eu tentar ser matemático, né? V. Vamos dizer assim, ó, pessoal, se der errado aqui, eu não vou apagar, não. Eu vou fazer outra, mas sem parar a aula, tá? Ó, deixa eu ver aqui. O volume do gás, tá certo? Aumenta de 2 litros para 6 litros, um exemplo, tá? A temperatura, o quê? Constante. Certo. Aí ele diz assim, ó. Qual o trabalho, essa letra tal, né? Realizado no processo. Certo? Ó, vou fazer um esquemazinho. Tá aqui, bonitinho. Não. Eu não acredito, não. Olhe. Ó, vê. Aqui, ó. A pessoa fica rindo, né, da minha esfarrapada no material, no desenho. Vamos ver. Antes tu tem quanto? 2 litros. Aí agora, no final, tu tem quanto? 6 litros. Obviamente, o gás tem aqui, ó, sofreu uma expansão, tá? Sofreu uma expansão. Então, o trabalho realizado durante a expansão, concorda? Porque o volume dele aumentou, né? Ele sofreu uma expansão. O trabalho realizado durante a expansão do gás é o que, pessoal? É o produto da pressão pela variação do volume, tá? Então, eu lhe pergunto, como é que eu vou fazer essa pressão inicial? Eu quero ver quem é que tem a sensibilidade agora. Aqui, ó, no início, vou fazer de amarelo. Vê bem, essa pressão aí empurrou o gás? Não. Ela é igual, sabe a quanto? A zero. Porque se eu tivesse pressão aí, ele teria empurrado o gás. Uhum. Agora, eu posso te dizer que a variação de volume aconteceu, né? Mas se
a pressão é zero, o trabalho inicial foi quanto? Zero. No segundo momento, a gente teve uma pressão que, vê que onda, P2 é uma pressão oposta. Por quê? Porque ao invés de você empurrar, o gás foi que empurrou. Entendeu? Então, diminuiu, a pressão subiu. Imagina, tu tem um êmbolo de injeção, tu olha o êmbolo, em vez de apertar, e sobe tudo desiste, alguma coisa está fora da ordem. Então, como é que eu faço aqui? Trabalho realizado aqui vai ser, pessoal, eu não sei qual é a minha pressão. Eu sei qual é a pressão, ele diz qual o trabalho realizado, a temperatura, faltou um dado aqui também, o volume do gás tal, qual o trabalho realizado, a pressão de 1,2 atm. Eu vou botar 1,2 porque aqui é 6, né? Para ver se dá inteirinho e não fica feioso, né? Aí pronto. Como é que eu faço aqui? Quem é o trabalho aqui? Quem é a pressão? 1,2. E quanto é o volume? 6 menos 2. Quem é o trabalho? 1,2 vezes 4. 1,2 vezes 4 dá 4,8, né? 4,8 atm. Aí vê, só que tem um trabalho. Como o gás está fazendo, é menos 4,8 atm. Isso aqui é para indicar que o gás está expandindo. Pessoal, é óbvio, né, que eu estou sendo extremamente detalhista, né? Estou aprofundando um pouquinho para dar mais vida ao assunto. Aí veja, aí agora é importante que a gente veja outro detalhezinho que talvez seja bem animador para todos nós. Vamos falar agora, sabe de quê? De calor. Calor, calor, calor. Vou te dar. Você não se tocar que essa matéria cai no vestibular. Pessoal, eu sempre botava aqui atualmente as poesias e as coisas, mas vocês não interagem. Pouquíssimos falam comigo, né? Vamos lá. Agora vamos para lembrança, ver. Lembre-se, você tem ali, ó, caneca escura mais calor, virou caneca clara. É bem interessante isso, né? A gente já viu, né, que uma caneca que possui uma estampa pretinha na temperatura, quando você adiciona água morna, ela vai mudando, né? E depois, quando a gente adiciona água gelada, ela volta para um processo anterior. Então, isso é um processo que, ao adicionar água morna, você está fornecendo calor, ela está absorvendo, né? A caneca está absorvendo, depois você está retirando. Quando ela absorve a endotérmica, quando você retira, o processo é exotérmico. Sabão em pó. Vê, coloca um pouquinho de sabão em pó em uma de suas mãos, e em seguida você coloca água. Esfrega a mão assim, ó. Você vai notar claramente que sua mão esquenta pra caramba, tá? Já, se você lavar a mão com álcool e soprar, o que é que acontece? Você sente frio. Então, quando você sente calor, é porque o seu processo está ganhando calor do meio externo. Quando você sente frio, é porque você está perdendo, tá? Então, olha bem, aqui a gente vai ter um processo exotérmico e processos endotérmicos. O que é um processo exotérmico? Exo quer dizer para fora e endo quer dizer para dentro. Então, exotérmico é quando a gente perde calor e endotérmico é quando a gente ganha. Então, lembra da primeira lei da termodinâmica que eu falei agora há pouco no quadro? A gente falou que em um sistema, a variação de sua energia interna é a diferença entre o calor trocado como meio e o trabalho exercido pela força que o sistema exerce em sua vizinhança, não é? Que a gente viu qual era a formulazinha. Então, a energia, a gente já sabe que o calor é uma forma de energia. Aí, veja, para continuar nesse negócio de calor, a gente tem dois tipos de calor.
Vamos falar de dois tipos de calor, né? Vamos falar de calor sensível e vamos falar de calor latente. Tranquilo? Mas, Guga, isso é muito de física. Deixa eu olhar para tu aqui. A gente está introduzindo um assunto que é um assunto muito ligado à física, tá? Mas não é tão importante. Eu estou querendo que você tenha um raciocínio mais fechado, mais interessante, tá? Então, vê. Lembra bem, tá certo? Como a gente acabou de falar. Vamos lá. Por que o sol não refresca? Mesmo se o sol estiver quente, a gente soa para se refrescar, né? Então, assim, por que a água fervendo continua a 100 graus Celsius? Né? Porque o vapor queima mais do que a água fervendo. Você botar a mão em cima, queima também. Isso é meio fora do senso, né? Então, assim, lembra, o calor sensível, você sente a temperatura mudar. Uma panela esquentando, quando você coloca a mão perto, sente o aumento da temperatura. Calor sensível, tá? O termômetro, você mede o calor sensível, tá? Então, você tem calor sensível quando você sente a temperatura mudar. Já o calor latente, olha que interessante, é como se fosse um calor invisível, tá? Então você, por exemplo, não muda a temperatura quando está uma substância pura mudando o estado físico. Quando o gelo derrete ou a água vira vapor, há um gasto escondido de calor, tá? Esse é o calor latente. Ele muda o estado físico, mas não varia a temperatura. Então vamos lá. Bolsa de gelo derretendo num corpo quente, um corpo com febre. Ela absorve calor latente de fusão, ela tira nessa bolsa, tira a energia do corpo, mas o gelo continua até 0 grau, até derreter completamente. O ar-condicionado, tá? Ele gasta mais energia para condensar o gás do que para apenas esfriar o ar. Calor latente também, tá? E aí você tem vários exemplos, tá? Aí, pessoal, um detalhe importante: calor sensível muda a temperatura, calor latente muda o estado físico, mas não muda a temperatura. É bonitinho? É bonitinho é um exagero, né? Mas é legal. Então, vem cá, vamos ver aqui. Olha aí. Sim, voltando aqui. Calor sensível, calor que produz variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado, né? Quando a gente coloca água para aquecer no fogão, estamos aumentando sua temperatura, mas não estamos mudando seu estado físico. Aqui agora, o calor tem uma unidade, tá? A unidade, você lembra-se que a energia ela é medida em joules no sistema internacional. Como o calor também é uma forma de energia, então a gente também vai medi-lo em joules. Só que uma caloria, né, é 4,2 joules. 4,18. Não esquece não. Aí, olha. Lembre-se, foi o que eu falei, o aumento do volume é o gás que está exercendo o trabalho, tá certo? Então, vê, se for variação de volume zero, não tem trabalho. Se a variação de volume aumentar, tá bom? Você tem um trabalho realizado. Se o volume diminuir, tem um trabalho chamado trabalho resistente, que é o trabalho do sistema sobre o gás, tá? Um sistema pode exercer a força, vê bem. Se for gás, o êmbolo se desloca para cima, tá bom? Se for uma força a pressão externa, o trabalho vai ser para diminuir o volume. Então, lembrar que o trabalho, acabei de mostrar no quadro, é P vezes variação de volume. Então, quando é um gráfico PV, como é que eu acho? Eu acho pela variação do volume, tá? Aí a variação do volume é numericamente igual a área. Numericamente igual a área, certo? Então, o trabalho é P vezes V. E ó, o que eu falei, ó, se o volume aumenta, expansão. Se o volume diminui, compressão. Então, aqui, ó,
trabalho, variação da energia interna, e aqui, ó, quantidade de calor, que é a energia trocada com o meio, né? Então, vê que legal. Energia em troca com o meio, ΔU. Isso aqui é só uma revisãozinha que eu estou fazendo, né? Se o sistema recebe calor, que é maior que zero, se o sistema perde, que é menor que zero, e se ela não tem troca, ela é adiabática, que é igual a zero. Se a variação de energia interna é maior que zero, obviamente a energia interna aumenta. Se for menor, ela diminui. Se for igual a zero, ela é constante. Mas o que interessa é aqui, ó. Trabalho positivo, expansão. Trabalho negativo, compressão. Igual isocórica, quer dizer que não houve variação de volume. Legal? Aí vê, a segunda lei da termodinâmica diz que só pode fluir calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, o calor não pode fluir de forma espontânea, de jeito nenhum, de um corpo de temperatura menor para outro de temperatura maior. Nunca. É do maior para o menor. E tem o enunciado de Kelvin-Planck. É impossível a construção de uma máquina que é operada em um ciclo termodinâmico converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho. Sempre há uma perda, né? Então, pessoal, fenômenos físicos e químicos geralmente são acompanhados de quê? Absorção ou liberação de calor. Sim. Quer que eu explique isso aqui de novo? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou explicar. Veja. Eu entendo que às vezes a gente fala um negócio assim, né? É meio como se fosse bem óbvio, e às vezes não é, né? Veja, o que é que Kelvin Planck falou? Kelvin Planck falaram. Não existe máquina perfeita. Sempre que você tiver uma máquina, ela usa calor para funcionar. Ela nunca consegue transformar todo esse calor em trabalho. Ou seja, seria o ideal, né? Uma parte sempre é perdida, geralmente na forma de calor que vai embora para o ambiente. Vamos ver alguns exemplos visuais. Imagine um carro, o motor do carro queima gasolina, álcool e tal. Esse calor faz o carro andar, é o trabalho. Uma parte do calor se perde pelo escapamento, pelo radiador, pela zoada. Então, mesmo um carro maravilhoso nunca aproveita 100%, tá? Se fosse, pessoal, possível todo o calor ser transformado em trabalho, a gente ia ter uma coisa chamada motores perfeitos, carros que não esquentavam, ar-condicionado que não consumia energia, tá? E até fazer um moto perpétuo. O que é um moto perpétuo? Uma máquina que funcionaria eternamente. Mas isso vai violar o quê? As leis da natureza. Então, parece uma coisa, não, mas não é. É bastante interessante da gente visualizar. Então, podemos voltar, né? Ficou melhor agora? Muito bem, tá vendo? O ideal é assim. Aí, vamos lá. Lembre-se, uma bolsa de gelo instantâneo, tá? Contém nitrato de amônio. Em contato do sol com a água, tem-se ali um processo que absorve calor, aí a bolsa fica gelada. Mas também tem bolsa de água quente, tem cloreto de cálcio, tá? Aí o cloreto de cálcio, quando interage com a água, aí libera calor, aí você sente a bolsa quente. É interessante, né, essas coisas. Então, uma reação endotérmica, ela, o quê? Ganha calor. Exotérmica, ela perde calor. Por exemplo, as mudanças de estado físico. Passar do sólido para o líquido, fusão ocorre com ganho de calor. Do líquido para o gasoso, pode ser vaporização, né? Ganha calor. Voltar, perde calor. Do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido são processos exotérmicos. Então, a sublimação é endotérmica e a ressublimação é exotérmica. Então, pessoal, todo processo sólido, líquido, líquido, gasoso é endo. Se ir é endo, voltar é o quê? É exo. Então, mudança de estado físico sempre é acompanhado de ganho de perda de calor. Basta tu pensar assim, tu pega o gelo. O gelo vai virar água líquida se a temperatura aumentar. A água líquida vai virar vapor se a temperatura continuar aumentando. Certo? Então, olha aí, pessoal. Lembrar, o que a gente vai estudar na termodinâmica é exatamente isso, né? A liberação ou absorção de calor. As transformações podem ser endotérmicas, quando absorvem calor, ou exotérmicas, quando perdem calor. Certo? E o melhor de todos, gráficos, ó. Exo e endo. Pô, não entendi muito bem, não. Eu sei, eu passei bem rápido para
para tu perguntar mesmo. Vê. Eita, tô apanhando desse meu tablet tá pedindo clemência. Vê. Vê bem, pessoal. Imagine que eu tenho aqui, ó, um gráfico, tá? Aqui eu tenho outro gráfico. Esse gráfico, a partir de agora, vai ter um tal de H. Aí tu vai dizer, Google, o que danado é H? H é entalpia, tá? E ΔH é o quê? Variação de entalpia. Qualquer delta é o final da reação. O final é o produto e o inicial é o reagente. Então, ó, começou, vê, aqui, ó, reagente, aqui produto. Reagente e aqui produto. Me diga, a entalpia do produto é maior do que a entalpia do reagente. Como ΔH é produto sobre reagente, ΔG maior que zero. Começou com pouco, terminou com muito. O processo é endotérmico. E aqui, a entalpia do reagente é maior do que o do produto, ou seja, começou com mais, terminou com menos. Então, ΔH é menor que zero. Perdeu, né? O processo é exotérmico. Então, pessoal, endotérmico ganha calor. Final maior do que o inicial. Eu ganhei e o exotérmico perde calor. Então, o final é menor do que o inicial. Há outra maneira de representar isso aqui, veja. Você chega na questão e ele bota assim, ó, veja. Se ele botar A mais B, dando AB, ΔH maior que zero. Um valor positivo. Então, essa reação, ela é endotérmica. Ela ganhou calor. Se você tiver X mais Y, dando XY, ΔH menor que zero, ela é exotérmica. Agora, se ele der assim, ó, A produzindo X, ΔH maior que zero, essa reação tem duas setinhas, setinha 1 e setinha 2. Ela é uma reação chamada reação o quê? Reversível. O que é uma reação reversível? É que ocorre nos dois sentidos. O 1 é o sentido direto, o 2 é o sentido inverso. Sentido direto é o que reagentes forma produto, e o inverso é o produto voltando para o reagente. Se o ΔH é maior que zero, então no sentido direto é o sentido do ΔH. Ela é endotérmica. Logo, no sentido contrário, ela é o quê? Exotérmica. Endo. Certo? Há ainda outras maneiras da gente representar. Por exemplo, aqui, ó. Só para deixar isso bem fixado, ó. N2 mais H2 dando 2 NH3. Certo? Aí ele bota lá, ó, ΔH menor que zero, tá vendo? Então, o ΔH da reação é sempre do sentido direto, que vai ser o quê? Exotérmico. Então, no sentido contrário, ela vai ser o quê?
endotérmico. Legal? Existem outras maneiras também. Por exemplo, X mais Y mais 20 calorias, um exemplo, né? Deu XY. Veja, essa reação, num reagente, ele ganhou caloria. Então, se ele ganhou, essa reação, ela é endotérmica. Ele ganhou mais 20, tá vendo? Mais 20, ele precisou ganhar. Então, ΔH é como se ele fosse... Ele não vai botar o ΔH na prova, ele bota só assim. Então, ela é uma reação que endotérmica. Já se fosse assim, ó, A mais B menos 60 calorias, dando AB, ó, o reagente teve que perder, ficou com menos do que tinha, então é o exotérmica. Já o contrário também é verdade, ó, Y mais V, dando YV mais 80 calorias. Vê, o produto teve energia no produto, então, ó, produziu o quê? Produziu amônia e mais calor. Então, se produziu calor é porque liberou esse calor para fora, concorda? Ninguém produz nada para guardar, é para jogar para fora numa reação. Então, também é exo. E aqui, ó, Z mais W menos 40. Olha aí, dando ZW, também é um processo exotérmico. Tá certo? Guga, e se for aqui A produzindo B menos 21? É endotérmico, né? Porque o produto teve menos do que 21 produziu. Ó. A produziu B e 21 de calor ele tem a mais do que B tem, porque B está menos 21 de quem? De A. Então o processo é endotérmico. Tá certo? Então, lembrar, sempre maneira de representar a reação química que é fundamental para a gente poder entender o início da termodinâmica, tá? Então vamos lá, vem-se embora comigo. Vamos. Olha aí. Processo endotérmico, ebulição, fusão, fotossíntese, bolsa de gelo instantâneo. Você está sentindo frio, é porque está perdendo calor, é endotérmico. Processos exotérmicos. Toda combustão é exotérmica. Toda queima é exotérmica. E os processos da volta, né? Que a gente tem. Então, absorvem calor, exotérmica libera calor. Aí vê, pessoal, uma questão. Considere as seguintes transformações que ocorrem em uma vela. Solidificação da parafina que ocorre da vela. Passar do sólido para o gasoso. Sólido, líquido, gasoso. Endotérmico, não é? Aqui, né? Queima da parafina. Toda queima é exotérmica. Vaporização. Vaporização é endotérmica, né? Passar do líquido para o gasoso. Dessas transformações, apenas o quê? Apenas 1 e 3 são endotérmicas. Apenas o quê? 2 é exotérmico. Né? Então, 1 é endotérmica, 2 é endotérmica, não. 3 é endotérmica, sim. 1 e 2 são endotérmicas, não. 2 e 3 são endotérmicas, não. Então, exotérmica, exotérmica e vaporização endotérmica. Solidificar. Líquido para o sólido, líquido para o sólido, líquido para o sólido, líquido para o sólido. Está voltando é exotérmica, né? Sólido, líquido, gasoso, endo. Gasoso, líquido, sólido, exo. Então, letra C. Ao dissolver uma determinada quantidade de cloreto de amônio em água a 25 graus, obteve-se uma solução cuja temperatura foi de 15 graus. A transformação descrita é, houve variação de temperatura. Logo, é o que, pessoal? É exotérmico. Estava em 25, passou para 15, perdeu, né? Ao sair molhado de um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Por quê? Quando o vento bate, a água que está no seu corpo vaporiza, evapora. Quando ela evapora,
Para a água evaporar, evaporar é um processo endotérmico, endotérmico. Aí tu sente frio, porque ela tira calor de tu. Então é um processo que endotérmico, tá? E retira calor do corpo. É o que acontece quando a gente sai da praia, por exemplo, dá um friozão danado, ou da piscina, qualquer lugar. Aí vê bem, em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos: gás queima, toda queima é um processo exotérmico. Água fervendo, ferver é passar do líquido para o vapor, é endotérmico. Então, endo, certo? Então, lembrar no gráfico, né? Quando perde o processo, você tem uma reação exotérmica. Quando ganha, endotérmica. E o que é entalpia? Veja, entalpia é a quantidade de energia, a pressão constante que a gente tem no corpo, tá? Você não consegue medir a energia do corpo. Você só lembra, é uma função de estado. Você só mede o que? A variação. Então, exotérmica, essa energia é negativa. Endotérmica, essa energia é positiva. Então, pessoal, preste bem atenção que essa é a pegada da nossa aulinha de hoje, tá? A gente viu que a reação pode ser endotérmica, pode ser exotérmica, a gente viu que o processo pode ganhar, pode perder calor. Agora vê, vamos só fazer mais algumas aplicaçõezinhas para você ficar bem tranquilo. Olha aí. A reação exotérmica é aquela que é a liberação de calor, tá, né? Lógico, a diminuição de energia. Se é exotérmica, começou com muito, terminou com pouco. A entalpia dos reagentes é maior do que a dos produtos. E ΔH é negativo, verdadeiro. Então, todos são corretos. Tá vendo? Aí aqui, ó, esse gráfico. Comecei com muito, terminei com pouco. Ó, reagente, produto. Então, a variação de entalpia é negativa, porque é exotérmica, tá? E ela ocorre com perda de calor, não é isso? Logo, a resposta é letra D. Então, pessoal, a gente na próxima aula vai ver quais são os fatores capazes de alterar a entalpia de uma reação. Mas eu acho que o que vale hoje é você perceber, né, que uma reação química ela pode ser acompanhada, assim como um fenômeno físico, de ganho ou perda de calor. Não é verdade? Desculpa, pessoal. Então, vê bem, eu acho que é bem importante para a gente fechar nossa aula de hoje, né? Lembrar alguns pontos, tá? Então, a gente pode lembrar o quê? O calor, pessoal, e energia não são apenas números, menos 20 calorias, mais 10 calorias, tá? Eles explicam por que o gelo derrete, o vapor queima, por que a água fervente fica a 100 graus, mesmo com o fogão desligado, ou mesmo com o fogão ligado, né? Porque a temperatura é constante. Aprendemos sobre calor sensível, calor latente, reações exotérmicas que liberam calor, reações endotérmicas que absorvem calor. Isso é um princípio, tá certo? Então você tem vários pontos que a gente tem no dia a dia para falar disso, tá? E que é bem importante, sim. Então, eu acho que valeu muito a pena, foi importante e fazer as questões, né? Tirar as dúvidas e vamos ser felizes, que é o mais importante na vida da gente. Certo, meu povo? Tudo tranquilo? Então, vamos embora. Nunca mais diga estou com calor, né? Porque calor é energia que transita entre corpos com temperatura diferentes. Calor, calor, calor. Lembrar disso, tá? Calor é energia em trânsito. Beijos. Valeu. Tchau. Até a próxima. Segue o canal. Dá uma força. Me segue no Instagram. Manda recado para mim. Eu sou uma pessoa muito carente. Dá aula aqui sozinho. Eu, meus livros, meus discos. E ninguém pergunta nada. Vai, pessoal. Beijo. Valeu.